fazia poesia. E a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia. E cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê? Agora, dos anos 80 para cá, em direção aos anos 90, a poesia bem feita começa a voltar a ter uma vigência. Eu hoje, por exemplo, eu procuro, antes de mais nada, ser um bom artesão. Eu costumo dizer que chega da incompetência dos anos 70 e em matéria de poesia agora eu estou ingressando na minha fase parnasiano chique. Now! Agora, cenas de poesia lírica explícita. Há dias atrás, numa entrevista, me perguntaram quando é que eu tinha começado a fazer poesia. E daí eu comecei a olhar para trás e me lembrei que eu não me lembro quando que eu comecei a fazer poesia. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, que ainda é viva, ela tem uma coleção de poeminhas meus que eu fiz quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. E desde 7 e 8 anos de idade, a única coisa que eu quis na minha vida foi ser poeta. E tudo que eu fiz foi no sentido de me fazer um poeta melhor, cada vez melhor. As línguas todas que eu aprendi, todos esses livros que eu li, tudo isso eu fiz para que eu me tornasse um poeta mais equipado, um poeta mais bem armado. E as outras coisas todas da vida, para mim, me vieram através da poesia. Foi o domínio da palavra que a poesia me deu, que me possibilitou, por exemplo, ser jornalista. Eu não sou formado em jornalismo e fui jornalista durante vários anos, e ainda sou. Foi o que me possibilitou ser publicitário durante quase 10 anos. Eu vivi disso durante 10 anos. E foi a prática da poesia que me deu o domínio da palavra. De tal forma, então, que eu não posso dizer quando que eu comecei a ser poeta. Aliás, eu até na realidade não acredito que se possa começar a ser poeta a partir de uma determinada altura. Poeta é daquelas coisas que ou você é ou não é. É como se fosse um erro na tua programação genética. Você já vem dotado de uma capacidade de brincar com as palavras, de ver a beleza das palavras. É uma capacidade lúdica de ver o lado prazenteiro e carnavalesco da linguagem, que é aquilo que te faz poeta. Porque um poeta não se define pelos conteúdos que ele veicula. Quem veicula conteúdos são jornalistas, são teóricos, são professores de universidade. O poeta se define sobretudo por uma capacidade de criar beleza com linguagem. E eu acho que essa capacidade, ela é tão inata quanto a capacidade de um atleta, de um jogador de futebol, que não pode ser programado. Você pode ensinar como é que se cobra uma falta, como é que se bate um pênalti, como é que se faz um passe, mas você não pode, a partir de uma fórmula, criar um Zico, ou muito menos criar um Pelé. Quer dizer, assim, eu gosto dessas imagens extraídas da área do esporte, da área atlético-esportiva, porque elas desmistificam a literatura, que é um território assim cercado de neblinas e brumas mitológicas. Eu acho que é uma atividade das atividades lúdicas do ser humano e que, em confronto com o esporte, o atletismo, ele se torna uma coisa clara. Eu sou praticante de um esporte que é o judô, que é um esporte individual, não é um esporte coletivo.
mas no qual eu aprendi muito em termos de poesia, no sentido de você contar sempre com as tuas próprias forças, no sentido de você tirar de dentro de você tudo que é necessário para um momento decisivo e, sobretudo, a capacidade de você não hesitar diante de uma intuição. Porque, assim como na poesia, no judô e nas artes marciais, qualquer segundo de hesitação pode ser fatal para você. Ele pode significar o fracasso de um golpe, pode significar isso, pode ser em karatê, ou em judô, ou em aikido, ou em capoeira também. Qualquer hesitação pode significar a falência, o fracasso de um golpe ou de um movimento. O que eu procuro em matéria de poesia atualmente não o artesanato no sentido de ficar trabalhando em cima da coisa até a coisa ficar bonitinha. Não, é fazer um movimento de tal forma fiel ao movimento interior que ele saia com a exatidão e a precisão de um golpe de karatê. Agora, essa questão de poesia e de poetas é uma coisa um pouco delicada, porque a poesia, ela é um fenômeno etário num determinado momento. Aos 17 anos todo mundo é poeta. Junto com as espinhas na cara, né, todo mundo faz poesia. Homem e mulher, todo mundo tem seu caderninho lá dentro da gaveta e tem os seus versinhos que depois ele joga fora ou guarda como mera curiosidade. Ser poeta aos 17 anos é fácil. Eu quero ver alguém continuar acreditando em poesia aos 22 anos, aos 25 anos, aos 28 anos, aos 32 anos, aos 35 anos, aos 40 anos, eu estou com 41, aos 45 anos, aos 50, aos 60 anos, até a gente encontrar um poeta, por exemplo, como Drummond, ou como o admirável Mário Quintana, que são poetas que estão fazendo poesia há mais de 60 anos, já há mais de 60 anos que a poesia é o assunto deles. Então, eu acho que 90%, mais 99% dos poetas que estão fazendo poesia hoje, daqui a 10 anos eles vão estar fazendo outra coisa. Porque vem a vida, vem os filhos, vem preocupações com dinheiro, vem as ambições do consumo, vem a necessidade de comprar isso, de comprar aquilo, de adquirir uma casa na praia e tal, e tudo começa a se tornar mais importante do que a poesia. A poesia é uma espécie de um heroísmo. Você continuar ao longo dos anos acreditando nessa coisa inútil, que é a pura beleza da linguagem, que é a poesia, é um heroísmo, é uma modalidade quase, às vezes eu gostaria de acreditar, de santidade. É uma espécie de santidade da linguagem. Porque, na realidade, a poesia não vai te fazer rico de jeito nenhum. É muito mais lucrativo você abrir uma banquinha e vender banana do que fazer poesia. Quer dizer, para você continuar acreditando em poesia, é preciso muita santidade. Esse aqui foi meu primeiro livro. É uma prosa experimental, foi editado aqui em Curitiba mesmo, em 1975. Esse aqui foi meu primeiro livro de poemas, editado também em Curitiba. Não fosse isso era menos, não fosse tanto era quase. Esse aqui foi outro editado em Curitiba, o Poloneses. Esses dois livros de poemas aqui, depois foram editados pela editora Brasiliense. Essa é a minha primeira edição por editora nacional, juntando esses dois livros e mais uma produção mais recente que eu tinha chamado de Caprichos e Relaxos. Esse aqui é o meu segundo romance, quer dizer, junto com o Catatal, seriam os dois romances que eu teria feito até agora. Esse aqui é um romance mais árduo, mais difícil, e esse aqui é um romance mais acessível. Esses dois aqui são duas biografias que eu fiz, uma do poeta japonês Basho, que é o pai do Haikai, e outra uma biografia, uma leitura dos evangelhos que eu fiz, que é a biografia de Jesus. A minha pergunta é, por que é que 2000 anos depois a gente continua ainda falando em Jesus? Assim, qual é a força que essa figura tem, que faz com que cada nova geração venha a redescobri-lo? Então é uma pergunta que se situa num plano histórico, não num plano necessariamente religioso, mas comporta uma dimensão de mistério. Assim, qual é o mistério, qual é a força, qual é a radioatividade dessa figura
que faz com que 2000 anos de história não a tenham esvaziado do seu significado. Muito pelo contrário, cada nova geração descobre novas dimensões em Jesus. Agora, por exemplo, mesmo no interior da Igreja Católica, tão reacionária de um modo geral, sempre associada às classes dominantes, sempre reagindo ao progresso histórico, no interior da Igreja Católica apareça a chamada teologia da libertação, que procura extrair de dentro de Jesus mensagens de revolução social. Então, o meu livro é um questionamento do caráter, digamos assim, não eterno, porque essa palavra é demais, mas o caráter sempre presente e permanente da mensagem de Jesus. Aqueles ali são as traduções que eu fiz de 1 ano e meio para cá, para Brasiliense, que é o Pergunta é o Pó, do John Fenty, as traduções dos 2 livros do John Lennon, o Lawrence Ferlinghetti, essa tradução do Joyce, do Giacomo Joyce, e a tradução de Sol e Aço do japonês Yukio Mishima. E eu estou traduzindo agora o Satyricon de Petrônio. E a minha vida é administrar papéis. O cinema americano é uma das grandes paixões da minha vida. É uma paixão tão grande que às vezes eu tenho a impressão que eu não nasci na realidade, que eu nasci dentro do cinema americano. Tudo que eu sei da vida eu aprendi no cinema americano. A moral de comportamento de homem para homem eu aprendi nos Bang Bang com o John Wayne, aquele lance de amigo é amigo, ou então você dá murro na cara e quebra o bar todo. O romance também eu aprendi no cinema americano, que romance tinha que ser aquela coisa com começo, meio e fim. As emoções mais importantes da vida são aquelas assim que são pura carne crua, e as coisas têm que ser tecnicamente bem feitas. Eu tenho a impressão que há mais de 20 anos os meus sonhos todos são dirigidos por algum cineasta americano. Tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Hitchcock, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Ford, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por John Frankenheimer, tem noites que eu sonho, recentemente, sonhos dirigidos pelo Coppola. Eu sonhei com Apocalipse Now, há uns dias atrás, de tal maneira que eu não sei mais distinguir entre sonho e cinema americano. E vocês sabem, o sonho é a metade da vida. Então a metade da minha vida é cinema americano. Você acha que as pessoas têm medo de assumir o novo? O novo sempre ameaça, né? Então, a história mostra como as sociedades se defendem de toda novidade, seja uma novidade de tipo ideológico, seja uma novidade de tipo estético, porque a classe dominante de todas as sociedades, ela vê na estabilidade das formas uma espécie de emblema da estabilidade do seu poder. Então é por isso que as classes dominantes, elas temem o novo de um modo geral. No século XX, por exemplo, todas as vanguardas artísticas foram hostilizadas da União Soviética até o Terceiro Reich de Hitler. Até hoje, na União Soviética, por exemplo, a experimentação das formas é algo maldito e algo visto como antissocial. E eles estão certos, realmente. A inovação, ela é antissocial, porque ela propõe uma nova sociedade. Terapia, psicanálise, divã. O que é que essas palavras dizem para você? Bem, eu acho que se eu estivesse doente, eu procuraria um médico. Acontece que nunca me ocorreu, eu acredito que eu tenho uma saúde psíquica, eu costumo dizer que eu sou uma besta dos pinheirais e não tenho psique. Até aqui, eu nunca precisei da chamada ajuda profissional, mas eu nada tenho contra quem precisa dessa ajuda e procura. Se eu tivesse uma inflamação na garganta, eu iria procurar um médico. Se eu tivesse um problema de natureza psíquica, um conflito dentro de mim, que eu mesmo não tivesse força para resolver, claro que eu procuraria uma ajuda. O que eu acho é que essa coisa toda
como se disse, do divã, do psiquiatra, do analista, do psicólogo, isso vem com a destribalização. Tanto que no Brasil, por exemplo, uma certa coqueluche da psicanálise, do psiquiatra, do analista, ela veio com o crescimento das cidades brasileiras, quando as pequenas comunidades do interior se desmancharam, as pessoas saíram daquela pequena aldeia do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhecia todo mundo, você conhecia o padre, o teu padrinho era o dono da farmácia, então você vivia num universo que era como que um universo tribal. Quando você sai dessa aldeia e você vem tentar a sorte grande em São Paulo, você vai, você faz dinheiro, você triunfa, mas dentro de 4 anos você está precisando de ajuda profissional, você está precisando de um psicólogo, o teu casamento está precisando de um psicólogo, o teu relacionamento com você mesmo está precisando de um analista, porque agora não tem mais padre, agora não tem mais o tio que era dono da escola na esquina, nada disso, você destribalizou. Então, para mim, essa coisa toda, digamos assim, o psiquismo das grandes cidades vem da destribalização. Quem mora em tribo não tem neurose para você. Não, ele pode ter, mas eu digo, o vulto que essas coisas todas tomaram, tem revistas, por exemplo, semanais, que tem colunas permanentes de consultoria psíquica, vem dessa destribalização. É que as pessoas perderam a sua fé tradicional, em valores tradicionais, o seu catolicismo tradicional, o seu judaísmo tradicional, seja o que for, e ainda não conquistaram uma nova identidade espiritual, digamos assim. Nós todos vivemos num mundo contra o qual nós temos 1000 broncas. E eu não estou me referindo única e exclusivamente ao chamado regime capitalista ocidental. Eu tenho certeza que na União Soviética, se você pegasse um pequeno funcionário lá do Ministério de Agricultura da União Soviética, ele teria o mesmo tipo de bronca. É a bronca do homem com essa sociedade urbano-industrial moderna, que é uma macro-máquina projetada sobre nós, e que é maior do que nós, e nós temos que nos conformar a ela de um jeito ou de outro, queiramos ou não, para nos tornarmos viáveis enquanto pessoas, para podermos pagar as contas no final do mês, a escola das crianças e o aluguel da geladeira. É um dos papéis tradicionais da poesia. É por isso que todos os povos amam os seus poetas. Eu não sei se todos os povos amam os seus cientistas, mas todos os povos amam os seus poetas. No Brasil, poetas, digamos, vou pegar assim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, são pessoas amadas por Milton Nascimento, seus parceiros. Os poetas são amados por milhões. Por que os povos amam os seus poetas? É porque os povos precisam disso, porque os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental da sociedade, ele é uma necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquilo, daquela loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a sociedade respira. Dessa pressão que eu estava falando, de repente você ter uma máquina em cima de você que você não escolheu, não pediu, mas não adianta nada você espernear, ela é maior do que você. Senhorita Chuva, concede-me a honra dessa contradança e vamos sair por esses campos, por essa chuva que cai sobre o teclado. Moinho de versos, movido a vento e noites de boemia, vai vir um dia quando tudo que eu diga seja poesia.